Que a graça, a paz de Jesus guarde seu coração. A paz que excede todo entendimento habite continuamente em seu coração. Nós somos a Redenção Igreja e nesse dia, que privilégio poder entrar na sua casa para poder adorar, celebrar e juntos a gente possa juntos prestar um culto a Deus. E que esse dia, que esse tempo seja precioso para mim e para você. Eu te convido a adorar. Vamos juntos?
purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, 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 Jesus.
participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi o seu amor, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, cante. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Foi uma longa jornada e você esteve conosco. Esteve conosco de coração, esteve conosco orando, esteve conosco contribuindo. E nós podemos, de fato, há quase 15 dias atrás, lançar o Projeto Redenção novamente para alcançar dezenas de pessoas que precisam de Deus, milhares de pessoas, e nós fizemos isso. Nós ainda mantemos o projeto de apoiar pessoas na periferia e agora estamos já sonhando em fazer isso de forma educacional, como fizemos antes da pandemia. Nós estamos agora retomando os nossos projetos num novo espaço e queremos que a internet que está alcançando você alcance mais gente. Para isso acontecer, você precisa se tornar conosco um parceiro de redenção, alguém que ame redenção, ame ajudar o próximo e contribua.
eu quero te convidar a contribuir, olha o Pix aí, você fazer o seu depósito para a gente poder expandir isso. O Projeto Redenção continua de graça, mas é de graça, graças a Deus e as pessoas que Ele levanta para apoiarem esse projeto. E eu convido você a ser uma dessas pessoas para apoiar essa plantação de igreja num bairro tão necessário quanto é o bairro aqui onde nós estamos na Paulista. Então, Deus abençoe sua vida, privilégio ter você conosco mais uma vez, de forma online e também presencial, para todos aqueles que estão aqui nesse domingo também. Que maravilha podemos estar juntos e nos vermos, que privilégio, que alegria. E se você está nos assistindo e não conseguiu estar no nosso espaço, programe-se para estar conosco. Quero te convidar a ler o texto que está aí na sua tela, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo de número 42, versículos de número 9 a 11. Eu poderia, com muita liberdade, dizer que esse é o Salmo da alma. O Salmo da alma, que fala para a alma. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A alma se abate. A gente tem uma facilidade de nos desconectarmos conosco de uma forma incrível. Nós temos uma facilidade de nos desligarmos do que é essencial e nos atermos ao que é secundário, mas com uma facilidade inacreditável, sabe? E hoje, um dos males do século mundial é a angústia, a ansiedade, a depressão. São sintomas terríveis que levam as pessoas até a tirarem suas vidas. E se por um lado isso é um fato, por outro nós encontramos pessoas negando essa realidade, dessa situação da alma das pessoas. Nós vemos igrejas negando isso, nós vemos a sociedade querendo ver pessoas só positivas. E quando a pessoa está negativa, ou seja, quando ela está se sentindo abatida mesmo pela vida, pelas circunstâncias, pela pandemia, o que acontece? Ela se desconecta dessa sociedade e ainda fica mais e mais distante de tudo aquilo que as pessoas chamam de alegria. Eu queria te convidar hoje a pensar comigo sobre depressão espiritual. Diz o texto, não sou eu que digo, diz o texto. Por que você está abatida, minha alma? E é sobre isso que eu quero começar falando com você, sobre o abatimento da sua alma. Quando uma igreja chamada de Vitória aparece alguém abatido, essa pessoa ou ela é convencida a sorrir, ou a forçar a si mesmo para sorrir, ou a deixar essa comunidade feliz e vitoriosa, porque só ela está sendo derrotada. A sociedade não lida com as pessoas que quebraram. Ela não quer saber daqueles que faliram. Se você era um empresário bem-sucedido e tinha amigos bem-sucedidos, você faliu violentamente, logo você perde aqueles amigos para a convivência e você fica isolado. Mas uma coisa que as pessoas não querem assumir, nem a sociedade, nem a igreja que representa essa sociedade, é que as pessoas quebram. As pessoas quebram, sabe? E muita gente passa por tribulações terríveis. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Alguém muito diferente de muitos de nós. Moralmente, espiritualmente, muito ligado a Deus. E o livro de Jó conta das suas tribulações. Jesus é chamado como um homem de dores. Então, o sofrimento, ele faz parte da história humana. Quer a sua igreja ou você aceitem ou não.
Muita gente boa passa por tribulações. E agora eu queria te dizer uma coisa. A pandemia levou milhões de brasileiros. E eu quero dizer com muita transparência. Não levou gente ruim, não. Levou gente boa. Muita gente boa. Então o mal, ele vem para bons e maus. Esse mal que eu estou me referindo, aquilo que não é o melhor para nós, acontece sobre gente boa e sobre gente que não está fazendo bem também. Mas quando a gente está abatido dentro de nós, e talvez a pandemia, ela ajudou a gente a ver o mundo de uma forma mais escura. Quando a gente está abatido, acontece uma coisa muito difícil. Nós nos sentimos sozinhos, uma solidão imensa. E surgem questionamentos muito intensos. Por que te esqueceste de mim? Por que Deus se esqueceu de mim? O que ele quer dizer com isso? Dúvidas começam a tomar conta do nosso coração. Por quê? Quando a gente está cercado por situações difíceis e a gente se sente deprimido, oprimido, abatido, ou seja, pressionado para baixo, a gente não consegue mais ver a realidade como ela pode ser, mas como os nossos olhos conseguem ver, sabe? E a gente começa a perguntar, será que só acontece isso comigo? Será que só eu sou um fracassado? Ou será que outras pessoas fracassam também? Nós sentimos falta de autoridade, nós não sentimos força para continuar tocando a nossa vida como nós deveríamos. A sensação de que Deus nos deixou também não nos dá autoridade para assumirmos atitudes que nós poderíamos assumir, sabe? E muitos, diz o texto, no verso de número 10, os adversários começam a perguntar, e o seu Deus, onde está? Quando você está numa situação de tremenda depressão espiritual, abatimento da sua alma, às vezes a sua religião não é mais capaz de dar respostas a você que você gostaria de receber, ou que você precisa receber. Então o que acontece? Em primeiro lugar, acontece uma coisa muito difícil. Muito difícil. As pessoas começam a fazer perguntas para as quais você não tem resposta. Depois você começa a fazer perguntas para as quais você não tem resposta. E você não consegue mais lidar com essa questão de onde que Deus está se eu estou vivendo essa situação. E às vezes, não só você começa a fazer essas perguntas, mas como diz o texto, as pessoas ao seu redor começam a falar, puxa, você não é uma pessoa tão temente a Deus, por que você está passando por isso? E isso destrói a vida da pessoa, como o texto diz, né? Sinto os meus ossos se esmigalharem, né? E a gente tem uma necessidade de ter sinais de que Deus está conosco. E quando você está deprimido, você não tem sinal, o sol parece não brilhar, mas como deveria. A lua não tem mais nenhum encantamento. Os amores da sua vida perdem a força e o paladar desaparece. E você perde o prazer pela vida. E você está num salmo que começa a dizer, o que está acontecendo com você, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Por isso que eu comecei dizendo que isso é uma conversa com a alma. E por isso é que hoje eu inicio um diálogo com a alma, uma sequência de meditações para você que está vivendo um abismo profundo, que está precisando realmente encontrar respostas para a sua alma, sabe? Talvez você não só precise de sinais que mostrem que Deus está com você, mas talvez os sinais que Ele mostre você não está conseguindo perceber, porque você está numa escuridão tão grande que você não consegue enxergar a luz, porque você não consegue mais abrir a persiana da sua casa, as janelas da sua casa, da sua alma. E talvez falte a você conhecimento. Você diz, olha, eu precisava entender o que eu estou vivendo para que eu possa me sustentar no meio de uma situação dessa, mas eu não consigo enxergar. E a escuridão, que é o lugar onde a alma se sente quando está num lugar apertado, a escuridão, ela se fecha diante de nós de uma tal maneira, que nós paramos de decifrar as circunstâncias que estão ao nosso redor.
Então, falando sobre depressão espiritual, o que eu quero dizer para começar? Pessoas que temem a Deus, cristãos e não cristãos, passam por um abatimento na sua alma. E hoje essa mensagem pretende levar você às conclusões que o próprio texto tem, de onde encontrar esperança para a sua vida. Segunda coisa que eu quero te dizer é que nessa circunstância de depressão espiritual, os inimigos se multiplicam. Se multiplicam. Nosso tempo exige uma autoimagem nossa sempre muito positiva. Nós sempre precisamos ter uma autoimagem muito para cima. E é por isso que, antes da pandemia, era moderno, era maravilhoso cada pessoa poder ostentar o melhor lugar onde ele já teve, comendo a melhor comida, com a melhor pessoa. Como é difícil a gente se ver como a gente realmente é. Conversando com um médico que está ligado às atividades físicas, né, um ortopedista, ele me disse que toda vez quando ele pergunta para um paciente se a pessoa pratica esporte, a maioria das pessoas responde que sim. Quando ele pergunta com que frequência, é que as coisas começam a acontecer, começa a acontecer um problema. Porque a pessoa já há muito tempo não pratica o esporte, essa é a verdade. Mas ela ainda se considera um praticante de esporte. E ela não sabe quais são as causas dos problemas que ela está vivendo, mas ela não consegue discernir de verdade o que é que ela realmente é e como ela está vivendo. Todos nós precisamos de elogios, todos nós precisamos de motivação. E nós nos sentimos muito destruídos quando não recebemos palavras de incentivo. Sabe, quando a gente vive dessa maneira, e a gente vive muito dessa maneira, a gente precisa de tribos que vistam as mesmas roupas que nós, que pensem como nós. E precisamos ter pessoas que nos sigam, que nos apoiam incondicionalmente. E a internet favorece isso. Quem é a seu favor é seu seguidor. Quem está te atacando não é seu seguidor, ou você vai, o quê? Vai tirá-lo da sua lista. É assim que a gente cria um mundo que fica hermeticamente fechado para aquelas pessoas que pensam como nós. E nós estamos vivendo uma crise no nosso país, exatamente uma crise de intolerância. Ela é uma crise que tem sua origem social, já existe uma intolerância entre as classes sociais, existe já uma intolerância racial no país, visível, existe uma intolerância econômica para as diferenças abismais, existe uma diferença política gritante no nosso país, que leva as pessoas a extremos, e existe também uma distinção religiosa, que agora também afasta as pessoas. Isso tem sido a vida das pessoas em clusters, em bolhas fechadas, onde elas estão vivendo, e quem não está nesse mesmo lugar onde ela é seu inimigo. Quando a gente está em depressão, a gente vê os inimigos se multiplicarem. Quando você está apertado, você começa, muito apertado pelo seu sofrimento, você começa a pensar o seguinte: todos estão contra mim. Ninguém me apoia. Quando você está muito aflito, a sensação de que você não encontra um lugar para pisar com seus pés, para sair de um lamaçal ou de um lugar profundo onde você não consegue se livrar da água que está para cobrir você. Você não consegue entender que quando a gente está aflito, os inimigos se multiplicam. Diz isso o texto que nós estamos meditando nesse tempo juntos. Os meus adversários me insultam perguntando sem parar. É como se o tempo inteiro os inimigos estivessem agora ao redor e fazendo perguntas e falando mal de nós. E como é ruim a gente ouvir falar mal de nós pelas costas. Como é ruim a gente ter que dar respostas para as pessoas que a gente não possui. Como o nosso corpo começa a sofrer. Então é difícil dizer se a depressão é simplesmente uma doença do corpo ligada à alma ou da alma ligada ao corpo, porque não conseguimos desligar nossa alma do nosso corpo. Por isso o texto fala, esmigalham-se os meus ossos, ou seja, eu estou sentindo esse sofrimento dentro de mim. Nosso corpo começa a sofrer.
A doença toma conta da nossa alma, ou a nossa alma toma conta da doença. Ficamos envoltos por essa situação de enfermidade e os problemas eles nunca se resolvem. As questões de onde está o seu Deus são muito claras. Se você tivesse um Deus do seu lado, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Você está vivendo isso porque Deus te desamparou. Quando crucificaram Jesus, eram essas acusações que faziam a ele. E sem que Jesus morresse por nós, nós estaríamos perdidos. Eles faziam essas acusações e Jesus continuava no centro da vontade de Deus. Sabe, surgem insultos. Insultos. É o que o texto diz, eles estão falando contra mim. Você não é de Deus. Você não é escolhido. Você não vai vencer. Muitas pessoas começam a dizer para você que o seu futuro está selado e que você está acabado. E quando você está, a sua alma está deprimida, você acredita que isso é verdade. E parece que Deus desapareceu mesmo do cenário da sua vida. Mas o que eu queria falar de todo o coração nessa noite é que existe uma esperança para a sua alma. E que a esperança para a sua alma, nessa meditação que nós estamos tendo, é Deus. Deus é a nossa esperança. Diz o verso de número 11, que eu quero reler com você. Porque você está abatido, a minha alma, porque você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A esperança, que é o próprio Deus, não é subjetiva, não é uma esperança relativa, também não é uma esperança material, não é uma esperança meramente humana. Deus é a esperança para a nossa alma. Sabe quando você passa por uma crise, um momento tão difícil, e quem teve sintoma de Covid vai fazer uma pergunta assim, por exemplo, onde é que está doendo? Por que está doendo? O que eu preciso fazer para ser curado? E quem passou por isso, ouviu muitos conselhos, tinha remédio de todo tipo. Tinha remédio que resolvia. E teve gente que se orgulhou de tomar esses remédios, né? Até ficar doente. E teve gente que não queria se vacinar. Qual que é o remédio? Era essa a pergunta. Quando alguém está doente, é isso que a gente quer saber. Mas você sabe responder qual é a doença? Por que você não é feliz? É porque você não tem nada? É porque o que você tem não é o que você queria ter outra coisa? É porque você não é quem você gostaria de ser? Ou você não sabe, em definitivo, responder porque você não é feliz. Mas eu queria dizer uma coisa muito interessante, que eu e você precisamos redescobrir, que Deus criou você, que Ele é o seu Pai, e que Ele ama você, e que você pode se relacionar com Ele. Mas antes de experimentar essa verdade, é preciso que você fale com você mesmo, com a sua alma. O que esse salmo é, e o difere de todos os outros salmos e de diversas outras passagens na Bíblia, é que ele é uma conversa com a própria alma. Por que você está abatida dentro de mim, minha alma? Há quanto tempo você não conversa com você mesmo? Há quanto tempo você se desassociou da criança, do menino, da menina que você é, e você já não sabe mais por que você vive? O que está acontecendo com você? Por que você se perdeu? Quando é que você passou de uma pessoa feliz para uma pessoa infeliz, vivendo o que você está vivendo? Por que você está abatido? Por que você entrou num estado de depressão, onde a sua alma começou a ser esmagada debaixo de você? Qual é a causa de tanta perturbação? Qual é a causa de tanto desassossego, de tanta tempestade? Por que a quietude que você possuía deixou de existir? Por que você já não consegue mais repousar? Em casa a gente tem uns passarinhos que vivem soltos lá. É interessante que enquanto eles se sentirem ameaçados, eles não conseguem repousar. E os passarinhos estão sempre preocupados, até que eles descansam e se sentem sossegados,
para poder repousar. Você consegue descansar? Você perdeu a sua referência, você perdeu o sossego, você está vendo a vida de perna pro ar, a bússola que você possuía parece estar quebrada. Você não tem a cura e nem sabe qual a profundidade da sua dor. Espere em Deus, diz o texto, pois ainda o louvarei. Não espere em uma esperança passageira. Não espere que o seu time de futebol seja a sua alegria, porque ele não vai ganhar sempre. Não espere que a sua beleza física seja a sua alegria, porque ela não vai durar tanto quanto você gostaria. As esperanças humanas falham. Não espere nem em você que você seja infalível, porque eu e você não somos infalíveis. Ele é a esperança. Deus é a esperança. Porque Ele o ama e preparou e moldou um plano para a sua vida, que não pode ser batido por você e por mim, só pode ser vivido e experimentado por mim e por você. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Existe um louvor futuro. Existe um louvor que vai acontecer. Que ele pode ser presente do futuro, pode ser no dia de amanhã, pode ser daqui a algumas horas. Mas ele vai acontecer. Por quê? Porque Deus é a esperança. E Ele pode tirar a sua alma da depressão. Porque Ele sabe o que você precisa, como você e eu não sabemos. Existe um louvor que é um movimento de fé. Não é porque eu tenho, não é porque eu já passei pela circunstância difícil. Não. É porque eu resolvi abandonar a murmuração. A minha situação de que o desespero, que a morte vai me engolir. Eu resolvi deixar de murmurar e resolvi deixar de afundar-me mais numa escuridão que não vê luz. E resolvi apegar-me ao cuidado divino, a Ele meu auxílio. Deus socorre. Deus socorre. E olhe quem Ele é. Observe quem Ele é. Observe como Deus está agindo hoje na vida das pessoas. Mas observe o que Ele já fez por você, na sua vida, agora, no dom da vida que está em você. Ele te ajudou até aqui. No meio de uma das maiores, de uma das situações mais difíceis que o mundo já passou. Uma pandemia de proporções mundiais. Deus é o mesmo e vai ser para sempre. Ele é teu auxílio. Ele pode socorrer você. Ele pode estender a mão para você. E Ele pode ajudar você no diálogo com a sua alma. Quando nem você mais sabe qual é o tamanho do seu sofrimento, você pode abrir seu coração para com Ele. Você pode abrir a sua alma para com Deus e para com você. E você pode estar numa escuridão muito grande. Mas a Bíblia diz que nem as trevas vão ser nada para impedir que Deus o visite. Você pode estar num abismo muito profundo, mas a Bíblia diz que não existe um lugar onde Deus vai se afastar de você. Ele está em toda parte. E Ele procura você. Mesmo que você esteja numa escuridão tão grande, num aperto tão grande, você não saiba como sair. Deus é o nosso refúgio, o nosso auxílio, nosso socorro, e Ele, acima de tudo, é a nossa esperança. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é a minha palavra para todos nós, e eu quero orar por você. Talvez está vivendo uma situação de proporções que você nem sabe medir, mas Deus pode socorrer você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu peço por cada pessoa que ouviu essa mensagem, que está vivendo apertado, e não consegue mais sair desse aperto, dessa angústia, que é um lugar estreito demais. E que não consegue mais encontrar esperança nas pessoas, na sua vida anterior ou em si próprias, Pai. Que o Senhor se apresente como a esperança delas. E que essa jornada de fé que nós vamos ter nos próximos dias, que ela possa alcançar os corações de todos que estão aflitos por meio da pessoa do Teu Filho Jesus, através do Espírito Santo Consolador.
Visita cada pessoa que hoje está clamando por Ti e por esperança. É o que eu te peço em nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo seja sobre vocês que invocam o nome dEle, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus o visite, a visite com esperança. Que essa seja uma semana que a esperança habite na sua vida. É a minha oração, é a nossa oração. Deus nos abençoe.